Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem tá falando é Otávio. E dessa vez a gente tem aqui uma série, faz tempo que a gente não traz uma série de episódio, né? E essa série é muito especial. Essa série de episódios é que a gente participou. O Biomedcast esteve presente no Workshop Biomédico, a primeira versão presencial do evento, né? Ele já é muito conhecido por muita gente da nossa área da biomedicina, né? Ele que é organizado lá pelo Thiago, da Biodepressina, da Cursal Educação, maravilhoso, cara, gente boa pra caramba. E já teve aqui, já é figurinha carimbada aqui do Biomedcast. E a gente teve o prazer de participar e gravamos entrevistas mais curtas do que você está acostumado aqui no Biomedcast, mas gravamos algumas entrevistas com os palestrantes do evento. E foi tudo muito, muito bacana. Esse aqui é o primeiro de uma série de 3. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito bacana para você poder curtir e entender um pouco de como que é o ambiente desses eventos, como é importante participar e o que isso pode agregar na carreira de cada um de vocês que escutam a gente aqui. Beleza? Curte bastante o episódio e não esquece de compartilhar, de mandar para aquele seu amigo, de mandar para aquela sua amiga que você sabe que vai fazer muito sentido para a carreira dessas pessoas, certo? Um abraço e espero você no próximo episódio. Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pô. Aí, agora sim. Show de bola. Sejam todos muito bem-vindos, Thiagão. Obrigado, pessoal. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Otávio, um prazer estar com você. Primeira vez que eu tô no podcast presencial, velho. Primeira vez? Não acredito, mano. Tô lisonjeado e que bom saber que tá sendo aqui no workshop que está acontecendo. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Galera, então, hoje chegou a hora de trazer um homem, né? Vixe Maria. Trazer um homem pra falar aqui, né? Thiagão, a ideia é a seguinte, cara. É trazer você aqui pra gente trocar uma ideia, pra falar sobre o work dos works, pra falar sobre o evento, pra falar sobre a importância do network, pra falar sobre inglês. São os temas que a gente tá falando bastante aqui, muito bom, sabe? Muito bom. Eu acho que é importante. Cara, e assim, ó, sem mais delongas, a primeira vez, o primeiro evento presencial que você... Primeiro workshop. Depois de 4 anos, que teve um ano que foram 2 edições no mesmo ano. Depois de 4 anos a gente conseguiu realizar esse sonho aí. Que da hora. Quase surtou todo mundo, gente, mas tá ficando lindo. Então, tá lindo. Valeu muito a pena. Está valendo a pena porque a gente não acabou ainda, né? Legal, show de bola, mano. E me diz uma coisa, Thiagão. Na sua vida... a gente fala pra todo mundo aqui quão importante é fazer networking e tudo mais. Todo mundo tá falando disso. É o tema-chave de tudo, né? É o tema-chave. Pra você, velho, foi importante na sua vida o network? Como que foi? Cara, eu falo pro pessoal sempre que eu fazia network, Otávio, antes de saber o que era network. Então eu me comunicava com as pessoas, me conectava com as pessoas e fazia contatos. Só que eu não sabia que vou conversar, vou por esse lado, porque isso aqui vai me dar uma boa rede de relacionamento, uma boa rede de oportunidades. Eu não fazia ideia. E depois que eu me formei, fui pro mestrado, comecei a empreender e comecei a entender como era o mercado. Como eu era muito ligado, sempre fui muito agitado, eu fazia isso de uma forma natural, de uma forma genuína. E depois... que o tempo passou, eu entendi que isso tinha um nome, que é network, que também é um pouco de ansiedade, depende do que é. Mas essa rede de contatos tinha um nome e era network, e desde então, quando eu percebi isso, eu comecei a falar e a incorporar nas minhas apresentações, incorporar no evento, como o Otávio falou, os palestrantes que vocês ouviram ou vão ouvir ainda, todo mundo está em volta de uma mesma coisa, que é uma rede de contatos. E, gente, nós conseguimos reunir as pessoas mais influentes da biomedicina em um só lugar. Então, isso é incrível, porque isso mostra que tem oportunidade. Tem aluno conseguindo estágio, tem aluno conhecendo pessoas que jamais poderiam ser ali... o aluno poderia chegar perto dessa pessoa em um outro ambiente. Ou perto dessa pessoa, que eu digo, em ter acesso a essa pessoa. Isso. Então, acesso com certeza são oportunidades. Esse aqui eu percebo, Thiagão, que é um evento diferente do evento convencional. Você achou? De verdade. Sabe por quê? O que me chamou a atenção? Isso eu percebi agora, no terceiro dia. Eu já vinha olhando isso e tal, mas isso me chamou bastante atenção. Por quê? Num evento, quando você vai para quem é de laboratório, numa SBPC, numa SBAC da vida, num congresso brasileiro, muitos stands, sul-americano, congresso não sei o quê. Isso. Muito grande.
você tem muitas pessoas, você consegue fazer um bom networking e tudo mais. Só que o acesso, é isso que você falou, a essas pessoas, que são os palestrantes, os influenciadores, os convidados... Não é acessível. Não é tão acessível. Isso aqui é um negócio mais que eu achei, isso eu acho que agregou demais. É isso aí, one-on-one. É o cara aqui, o dono da empresa que veio anunciar aqui, que é um dos apoiadores do evento, tá aqui, entendeu? O pessoal da Glass Lab, da Eppendorf, entendeu? Cara, e aí você, por exemplo, você tem esses momentos aqui, cara, né? É claro, o pessoal tá lá agora, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, tá silêncio, porque o pessoal tá lá assistindo as palestras, mas... Nos intervalos, tem um momento aqui que todo mundo vê todo mundo, velho. Todo mundo é um fluxo massa, né? É muito da hora, gente, velho. Isso que o Otávio falou, eu acho bem bacana, porque era a proposta. Sempre foi a proposta do workshop. Porque o que eu percebia? Quando eu ia em congresso, eu também fui aluno. Eu sei como é e eu vivi isso. Congresso é muito importante, tem que fazer, é necessário. Só que o aluno, quando ele vai em congresso, às vezes ele assiste uma palestra e ele sai, vai assistir outra e fica o fluxo de pessoas, vai e vem da sala e às vezes a pessoa falta um dia pra conhecer a cidade, acontece muito. E no workshop a gente não vê isso acontecendo, porque o auditório fica lotado o tempo todo, as pessoas vão porque elas fizeram um compromisso, porque é mais sobre a jornada do palestrante, sobre pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Então, eu acho que essa vibe faz com que o aluno queira acordar cedo, queira estar aqui até tarde. Então, eu acho que estamos conseguindo atingir aí a expectativa e a proposta do evento. É demais, você tá atingindo muito, muito. E a ideia, cara, eu acho que é justamente essa, sabe? De fazer esse convite para você aí que tá em casa assistindo, ou para você que já tá aqui hoje, vendo isso aí no intervalo e tudo mais, cara, volta, sabe? Vão ter outros eventos e seria muito legal contar com a presença de vocês, porque o evento não é feito por nós, né? Não é feito pelo Thiago, pelo Otávio, pela Tabata, não, é feito por todo mundo junto, exato, né? Exato. Então é importante. Tem que estar disposto, né? Porque não adianta você vir para um evento com a sua energia lá embaixo, não estar disposto a querer conversar, a querer se socializar. Você fica recluso, você perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então eu acho que tem que congregar todo mundo na biomedicina, porque eu conversei isso com os palestrantes, mandei alguns áudios antes falando, gente, eu vou dar 100% de mim. Eu quero que vocês deem 100% de vocês também, para que os alunos percebam isso e que a gente consiga trabalhar de uma forma que todo mundo aprenda. E os alunos, eu acho que pegaram essa sacada também, porque eles estão dando 100% deles também. Os staffs maravilhosos. Demais, então né, cara? Realmente, a equipe que você trouxe pra cá, cara, tá boa, maravilhosa, né? Maravilhosa. Boa. O pessoal tá dando muita força. E assim, Tiagão, já caminhando mais para pro final da nossa conversa, que é curta mesmo, a ideia da gente conversar bastante é lá Fecha no podcast. Você hoje, você é um baita de um profissional, você sabe disso. E a gente precisa reconhecer, nada de falsa modéstia. Para chegar onde você chegou hoje, cara, eu sei que a gente comentou muito disso, né? A gente conversa muito bastante, no offline. sobre vários temas, vários temas. Uma das coisas que eu acho que te diferencia muito, que foi também o que eu conversei com o Thiago do Atlas, com a Lari, né? É o inglês, velho. E a gente fala isso demais pro ouvinte do Biomedcast, demais. Que legal. Como é que é o seu inglês aí? Então, gente, hoje eu não sou fluente, não vou falar que eu sou fluente, que eu seria hipócrita, mas eu consigo, se me jogar em qualquer lugar, eu tenho certeza que eu vou conseguir me comunicar, vou conseguir ser comunicável, as pessoas vão conseguir entender o que eu estou falando, e eu só consegui isso com exposição, com pessoas que só falavam inglês, ou eu falava, ou eu não ia ter contato com essa pessoa. Então, fiz até uma entrevista, comentei com o Otávio já, e isso é muito importante. Eu acho que o inglês ele é necessário pro mundo que a gente vive hoje, que é um mundo globalizado e tecnológico. Então, softwares de biomedicina, de outras áreas da saúde, a linguagem é inglês. Então, a gente precisa tá sempre aí afiado e aprendendo cada vez mais. Mas não vou mentir pra vocês não, viu? Vai ficar gravado, então eu quero ser o mais sincero possível. Tem muito ainda. Eu quero sabe o meu sonho, Otávio? Eu quero ter um tempo pra ficar uns 6 meses, 2 meses fazendo um intercâmbio fora, só pra ter uma imersão cultural pra poder acelerar o seu passo. Quem sabe no ano que vem, é um dos objetivos aí. E aí é isso aí, você tem que compartilhar com o pessoal, né? Nossa, eu não vejo a hora. Gente, eu tô vendo neve, olha isso aqui, meu Deus. Que da hora. E é isso. Legal, mano. Eu comento esse negócio do inglês porque, assim, muitas oportunidades pra minha carreira, a gente tá falando sobre carreira também bastante aqui,
apareceram porque eu tinha inglês, cara, sabia? Dentro Olha do só. DB, dentro de outras empresas que eu tô fazendo parte agora, da MetLife, enfim. Muitas das coisas, entrevista que a gente tem que fazer, aquele negócio que o Derek comentou também, né? Da entrevista em inglês. Tudo isso, cara, se você não tá preparado, o cavalo vai passar e a oportunidade... E às vezes passa uma vez só e já era. Já era. Então tá pronto pra receber quando chegar, né? Exatamente. Beleza, Tiagão? Cara... Muito obrigado por estar agradeço, aqui. Mano, eu quero fazer um tempo. agradecimento, gente, especial à vida do Otávio. Que você seja cada vez mais abençoado e abundante, cara. Você é muito bom. Obrigado. Eu conheci o Otávio, acho que há uns 2 anos atrás, não lembro, 2, 3 anos, não sei. Mais ou e a gente teve uma troca, uma conexão muito boa. Foi bem rápido. E a gente se conheceu pessoalmente em Goiânia, lembra? Lá no Congresso de Goiânia. Passado. O cara é gigante, eu olhava pra cima pra falar com ele. E tô muito feliz de vocês estarem, o pessoal estar aqui no Biomedcast, estar no workshop. Eu tenho certeza que vai ser só o começo e de muita coisa que vai acontecer, velho. De muita coisa. Eu tenho... Não é nem projeção, não é nem sonho. Eu tenho clareza que muita coisa boa vai acontecer e eu acredito nisso. E vamos trabalhar junto para revolucionar a saúde, revolucionar a biomedicina. E obrigado por isso. Eu agradeço, irmão. Tamo junto, velho. Tamo junto, velho. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu download. Obrigado por estar aqui no evento acompanhando essas entrevistas. Um beijo. Tchau, e até gente. a próxima. Fica com Deus. Fui. Tchau. Valeu, velho. Você é brabo. Que isso, velho. Que isso. Você é foda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Hoje não tem assovio do Bruno. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Otávio. É um prazer aí estar conversando mais uma vez com vocês. Hoje a conversa é um pouquinho diferente. A gente está aqui no meio do workshop biomédico, o 5º workshop biomédico. A gente vai fazer um especial, uma série de entrevistas. E com cada um dos palestrantes do evento, presencialmente, estamos aqui em São Paulo. E a ideia é abordar mais ou menos o tema do workshop nessa série de entrevistas. São entrevistas mais curtas do que você está acostumado, cara ouvinte, mas eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida profissional. E o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo a partir de agora. Vamos lá então. Tiagão, obrigado por ter vindo aqui. Hoje mais um, né? Quantos você já participou? Eu participei de um, contando um pouquinho da minha carreira, como é atuar na perícia, né? E agora essa edição especial aqui no workshop. Legal. A gente costuma falar muito, né, no Biomedcast. A gente fala, principalmente nos últimos episódios, a gente tem abordado muito o tema de carreira, né? Você já falou sobre isso no episódio anterior. Mas eu acho que é legal a gente abordar um pouco da importância desse momento aqui que a gente está vivendo, sabe? Como participar desse tipo de evento, né? Que a gente ficou privado aí por alguns anos por conta da pandemia, presencialmente, o olho no olho, confraternizar com as pessoas, como isso é importante. Como que, para começar essa nossa conversa, eu queria saber de você como que essa questão do network influenciou na sua vida profissional. Teve alguma influência ou não? Sim, como que é? Assim, para quem não sabe, o Thiago, ele é perito criminal, né? Ele é concursado público. De fato, ele, teoricamente, você faz um concurso, estudou para a prova, passou, você não depende de fazer network. Mas o Thiago não é só um perito, ele tem outras atuações também dentro da... Várias outras. Várias outras, né, Thiago? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi o impacto desse seu networking, do fato de participar. Hoje você participa ativamente de vários eventos. A gente estava conversando aqui nos bastidores. O Thiago, só esse ano tem 7? 9 congressos. Só por conta do conselho, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua experiência com o networking, com esse tipo de evento. Eu acho muito interessante, Otávio, a gente estar discutindo isso, né? Porque eu acho que networking hoje é uma das soft skills, né? Ou seja, aquelas habilidades que você precisa ter, fora habilidades técnicas, mais importantes que um profissional tem que ter, né? Claro que comunicação tá relacionado, inclusive, dentro desse grande grupo que é o network. Você precisa ter várias habilidades congregadas
nessa competência que é o network, né? E para mim fez muita diferença na minha carreira, né? Você mesmo comentou. Eu não... claro que para mim a função principal, que é ser concursado, a gente até tá brincando, né? Como é que é para você na perícia o network? Né? Zero, porque eu fui lá, estudei pro concurso e passei, não precisei ninguém me indicar, nem nada nesse sentido. Mas como você mesmo comentou, eu tenho muitas outras atividades, muitas delas começaram antes da perícia, então... Eu arrumei estágios interessantes por causa do network, porque eu conhecia pessoas, porque eu conversava com pessoas, né? Eu comecei a dar aula, você foi meu aluno, né? Sabe? Eu comecei a dar aula por conta de network e depois, dentro da carreira acadêmica, o network é muito interessante porque pensa uma instituição, entre ela contratar algum professor inexperiente que você não conhece, e contratar alguém que já tem uma indicação, já passou por essa experiência, né? Você já tem aí um diferencial. E quem vai ter a oportunidade... Só que assim, né? Aquela tal questão, né? Contrato gente com experiência. Mas quando você vai dar uma oportunidade para alguém que não tem experiência, a pessoa nunca foi testada, eu não sabia se eu dava aula bem ou não, alguém teve que acreditar inicialmente nesse meu potencial. E isso sempre, na maioria das vezes, vai acontecer por network, né? Então, algumas vagas... elas vão ser divulgadas e vai ter um processo seletivo mais amplo, mas a grande maioria delas vai ser eu conheço alguém que eu acho que pode dar certo. Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de ser coordenador de curso, depois fui professor, fui coordenador de curso, tudo isso por conta desses contatos, né, dessa rede de contatos profissionais. E em um determinado momento, eu já estava muito estável na minha carreira como perito, concursado, estava no conselho, estava fazendo doutorado, né? E aí tinha uma menina que fazia doutorado lá comigo e ela super me ajudava no doutorado. Eu não tinha muito tempo para fazer doutorado, mas ela me ajudava. E a gente fazia trabalho junto, tal, sempre colaborando e assim por diante. Surgiu uma vaga para docente, uma instituição que eu não dava aula. O coordenador me conhecia e falou: Thiago, eu estou precisando de um professor para dar tal disciplina. Eu conhecia um monte de gente, mas eu, na hora, não tive dúvida. Me veio ela na cabeça. Ela nunca tinha dado aula. Eu vou indicar a Juliana. Ai, que legal. E foi por conta desse contato que ela teve comigo, que ela virou professora, ela virou coordenadora dessa faculdade. Caramba. Ela foi convidada por outra faculdade para assumir a coordenação, porque iam pagar mais para ela. Ou seja, de uma oportunidade da gente estar fazendo o doutorado junto, ela, aí no caso o network dela fez a diferença, porque ela me conhecia, né? Então, em muitos processos eu precisei conhecer alguém, mas hoje muitas pessoas querem me conhecer porque sabem que eu sou, muitas vezes, uma oportunidade para essas pessoas. Sim, né? Claro. E aí, para resumir, assim, claro que eu quero falar mais disso, mas não quero ficar só eu falando, vai ser um bate-papo. Não. Eu gosto de resumir o networking com uma frase. Eu acho assim, networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Olha. Né? Então você grava isso aí, ouvinte. Né? Bonito, né? Forte. Repete. Network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Porque a pessoa ela tem que perceber que você não tá lá para puxar o saco dela, porque você quer um negócio. Você tem que se tornar interessante para aquela pessoa espontaneamente. Eu tenho que achar aquela pessoa interessante para poder fazer uma indicação. E não achar que ela tá lá pendurada no meu saco porque ela tem um interesse. Exatamente. Porque esse tipo de pessoa, você vai acabar não indicando e você percebe isso, né? Então eu acho que é mais ou menos nessa linha. Ótimo, excelente, Tiagão. E é engraçado, né? A gente se depara com... Isso que a gente está fazendo aqui hoje é puro network que a gente fez, né? Você me deu aula há mais de 10 anos atrás. Exato. Né? E veja, cara, como você já me chamou para dar palestra também. Exato. Então, tudo é essa rede de contatos, né? Então, eu não me lembro agora especificamente, mas como eu conheci o Thiago Nascimento. Aliás, até... Não vou ter certeza, mas pode ter sido pela rede social. E hoje, as redes sociais, ela de certa forma também é uma rede de relacionamento. Claro que a rede social me deu a oportunidade de conhecer inicialmente o Thiago digitalmente, né? Online. Mas depois, isso
nos aproximou para que eu conhecesse ele pessoalmente. E dali nasceu uma amizade e assim por diante. Então, assim, dentro da minha trajetória, eu tive muitas oportunidades de ser interessante para as pessoas me acharem interessante e eu conhecer elas, elas me conhecerem, né? E assim, foi assim que, como eu falei, eu virei professor, foi assim que eu virei coordenador, porque eu precisava ser uma pessoa interessante para o diretor da faculdade. Sim. A faculdade tinha vários professores, porque eu virei coordenador, né? Por algumas habilidades que eu mostrei. Habilidades técnicas, obviamente, eu tinha que ser um bom professor, né? Mas outras habilidades também que demonstravam que eu tinha condição para assumir aquela função, né? E muitas dessas habilidades, como a gente comentou, elas extrapolam a questão técnica. Por quê? Aí já entro em outro ponto. Porque ser bom tecnicamente não é um diferencial, é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Se eu sou professor, então o mínimo que se espera é que eu seja um bom professor. Claro. Se eu sou um analista clínico, o mínimo que se espera de mim é que eu seja um bom analista clínico. Se eu sou um biomédico esteta, o mínimo que se espera é que eu seja um bom biomédico esteta. Tecnicamente, você não pode ter questão. Não tem que ter dúvida sobre a questão técnica. É uma obrigação sua. Agora, se você vai crescer, vai depender não só da sua questão de habilidade técnica, mas de outras competências que são necessárias para esse seu desenvolvimento profissional, né? O networking é uma delas, com certeza, uma das principais. Não vou dizer que é a única, obviamente. Você tem que ter várias outras habilidades ali que não técnicas, de relacionamento, principalmente, né? Hoje, né, a maioria das empresas, elas contratam ou por indicação ou por uma questão técnica. E elas demitem por questão de relacionamento. Comportamento. Exatamente. Não é porque ela não é demitida pelo motivo que ela foi contratada. Jamais. Né? É por outro motivo. Então, assim, são coisas que você tem que treinar, que você tem que ter essas habilidades, tem que engolir muito sapo, tem que ter muito jogo de cintura. As pessoas que não são muito flexíveis no mercado de trabalho, elas tendem a dançar, exatamente. E é engraçado, você falou dois pontos, né? Primeira coisa, a rede social. O próprio nome em inglês de rede social é social network, né? Network. Exatamente. Então, isso é muito importante, né, querido ouvinte, porque esse é um dos pontos principais que a gente costuma falar bastante aqui. Muitos dos relacionamentos e das relações são construídas através do digital hoje em dia, né? Com certeza. Muito. Claro que elas se fortalecem depois, mas inicialmente elas vão começar no digital e aí elas vão depois se fortalecer no presencial, digamos assim. Claro que um ambiente presencial, como esse a gente está hoje, ela fortalece, abre mais portas, né? Até vou fazer Você falou sobre isso, eu vou contar uma história. Eu conheci a minha esposa no ambiente digital. E não foi no Tinder. Isso que eu ia perguntar. Não foi no Tinder, foi no Instagram, né? E olha que curioso, vou contar essa história. Já contei em algumas palestras, mas assim, em podcast, na internet, acho que eu nunca contei. É pela primeira vez, é inédito. Então é primeira mão aqui. Em primeira mão. É um furo. Foi o seguinte, há alguns anos atrás, né? E depois a gente pode falar sobre isso também, porque eu tava comentando, né? Eu fui professor por conta de uma rede de contatos, eu virei coordenador por causa de uma rede de contatos. A perícia a gente vai excluir, porque aí eu fiz concurso, né? Não tem. Mas dentro da perícia, eu virei diretor da polícia. Você virou diretor da polícia? Fui diretor dos laboratórios. Por quê? Porque eu tinha uma rede de contatos. Hoje, né, eu tenho muitas portas abertas dentro da minha instituição, mas eu escolhi também ter uma outra atividade, né? Que eu só estou por conta dessa rede de relacionamentos. E a principal é a que eu me considero. Muita gente me conhece por eu ser perito, né? Mas eu falo que a função mais importante que eu tenho hoje, e às vezes até eu me questiono ou negligencio um pouco da importância da função que eu tenho, do cargo que eu tenho, eu sou presidente do Conselho Regional de Biomedicina, é uma autarquia federal. E eu só cheguei lá porque eu tenho uma rede de contatos que me permitiu hoje ser presidente de um conselho de classe. Né? Então, assim, é gigante isso. Né? E é claro que isso só foi possível
Porque eu tive um suporte, né, de uma rede de contatos que me permitiu chegar a essa função. Eu fui eleito, tudo bem, mas o que viabilizou a minha candidatura foram vários conselheiros que estão comigo, foram várias pessoas que estão comigo, foram conselheiros do federal quando autorizaram a criação do regional e assim por diante, né? Até a gente pode comentar sobre isso depois. Mas o que aconteceu no caso da minha esposa, da Juliana? Quando eu assumi o conselho, né? Não agora a gestão que eu estou presidente. A primeira gestão do conselho, você era vice-presidente, foi em 2017, mas eu era presidente da comissão de ética do conselho. Então eu presidia os processos éticos. E aí começou, a estética estava no boom, né? E a gente começou a identificar que a estética estava tendo muito problema de processo ético, porque os profissionais não respeitavam muito os limites de atuação, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a monitorar melhor isso aqui na rede social. E aí vocês sabem, né? Na rede social você consegue seguir pessoas ou seguir hashtags. Sim. Né? Você consegue seguir tags. Uma hashtagzinha, você coloca então, lá e segue. Eu pedi para seguir a tag biomedicina estética. Eu falei, se alguma pessoa fizer um negócio errado, talvez ela vai marcar a hashtag e vai aparecer para mim e eu já mando para a comissão de ética. Né? Claro que a pessoa podia postar uma foto dela, podia fazer qualquer coisa. E era isso que a minha atual esposa fazia. Ela era biomédica, trabalhava na estética, e ela colocava fotos dela e com a hashtag biomedicina estética. E de repente eu não seguia ela, apareceu uma foto dela lá pra mim por causa disso, né? Eu falei, opa, né? Já tem alguma coisa aqui. Achei ela bonita e tal. Eu falei, vou seguir, né? Aí eu comecei a seguir ela. Ela começou a me seguir também. E aí, a foto dela, eu curtia, comentava e tal, e a gente começou a conversar. E aí, decidimos que num determinado momento, a gente começou a conversar cada vez mais, né? E os papos, assim, né? Foram evoluindo. E sempre, sabe, mesmos gostos e tal. Aí decidimos que estava na hora de se conhecer, porque a gente nem morava na mesma cidade. Nossa. Eu morava em Curitiba e ela morava em Campinas. Caramba. No interior de São Paulo. E aí a gente decidiu que ia se conheceu pessoalmente. No mesmo dia que a gente se conheceu, a gente acabou ficando, tá? Começamos um relacionamento, um namoro à distância num primeiro momento. E aí depois evoluímos, fomos morar junto, casamos. E aí que legal. Você vê? Que doideira. Uma questão que começa no digital e depois vai pro presencial. Que legal. E isso é engraçado, cara. Esse é um dos pontos, né, que a gente olha bastante, comenta sobre isso, né? Mas tem outros pontos que chamam a atenção também, que participar desse tipo de evento, cara, às vezes assim, às vezes não é o networking, mas o fato de você, não só networking, né? Mas o fato de você se mostrar presente e encontrar algumas pessoas ou estreitar, às vezes você já conhece aquela pessoa, mas você estreita o relacionamento, né? Já conheço. Um exemplo agora faz 5 minutos que aconteceu. Eu conheço o Thiago e a Larissa do Atlas de Hematologia há alguns anos já conheço eles, já temos uma amizade, a gente já conversa há bastante tempo. Hoje foi a primeira vez que eu encontrei eles, pessoalmente. Nossa, foi a primeira vez. Thiago é gigante, ele tem minha altura. É muito alto. E é engraçado que às vezes a gente, né, não tem essas percepções, a gente só vai conseguir ter no presencial. No presencial, né? Exatamente. E isso é uma coisa, exatamente, que a gente só vive assim, só vive no presencial. Você jamais. A gente já teve vários, a gente já fez amigo secreto junto, já. Um monte de coisa, você também participou, né? Sim, e nunca imaginei que ele fosse daquele jeito, que a Larissa fosse daquele jeito, né? Presencialmente é diferente, né? Então, esse tipo de experiência a gente vive participando desse tipo de evento, né? Exato. E eu acho assim, isso vai fortalecendo, como você falou, várias questões, né? Claro que eu gosto muito, eu falo sempre isso também nas minhas palestras, meus alunos, né? Eu falo, participar de congresso, participar de eventos como esses científicos, ele é o melhor dos mundos sobre vários aspectos. Primeiro, um evento científico como esse tem como objetivo divulgar a sua área, né? Seja biomedicina ou digamos que depois você vá para uma área específica. Né? Vou contar, por exemplo, o início da minha trajetória. Antes de eu ser perito, eu queria ser pesquisador, eu queria trabalhar com a área de imuno. Eu fui professor de imuno. Sim. E eu ia só a congressos na área de imuno. Né?
Por quê? Porque num congresso de imuno tinha os melhores pesquisadores de imuno palestrando. Olha só. As maiores referências do Brasil palestrando. Eu podia conhecê-los? Podia. Podia fazer um network? Podia. Mas ainda que isso... A gente já falou sobre isso, certo? É um assunto vencido. Mas eu estava lá para me atualizar profissionalmente, ou seja, tudo de mais novo da minha área estava sendo discutido nesse evento. Eu estaria conhecendo pessoas que são referências, poderiam fazer indicações para mim, e outra, eu ia poder viajar para conhecer uma cidade turística, né? Verdade, porque geralmente o congresso cidade turística. vai ser numa cidade turística. Então assim, verdade. você reúne numa mesma oportunidade 3 coisas, né? A questão de se atualizar, a questão de manter uma rede de contatos, de relacionamento profissional, importante, E turismar. fazer turismo, né? Então, eu sempre participei de congresso. Faz 20 anos na minha vida que eu participo de congresso. Olha E só. só não participei por 2 anos por conta da pandemia. 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente não pôde participar. Depois, claro, fui para a área de perícia e participo de congressos de perícia. Lá eu revejo as maiores referências de perícia no país, revejo todos os meus amigos, os contatos que eu tenho, quantas oportunidades não me apareceram, ou hoje, quantas oportunidades eu não posso ofertar para colegas, porque a gente se viu, eu lembrei do cara, fazia tempo que a gente não se via, pô, vou dar um curso lá em Florianópolis, vamos dar um curso junto? Vamos dar um curso, pô, saiu uma oportunidade pro cara, apareceu uma oportunidade para mim. Então, é tudo isso junto, né? Que bacana, Tiagão. Cara, hoje a proposta era para fazer aqui um episódio mais curtinho. Eu acho que conseguimos. A gente precisa chamar você de novo, né, pro Biomedcast para fazer uma entrevista, pra gente conversar. Agora eu tô numa pegada, Otávio, até já dá para dar um spoiler para vocês me convidarem para uma próxima, porque eu falava muito do que é atuar na perícia, como é que é a perícia, muito da questão técnica. Muita gente tem curiosidade. Mas a perícia tá batida. Né? Todo mundo sabe o que um perito faz, todo mundo sabe o que é um perito. Então, assim, você abre no YouTube, você tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Então, já não é novidade para ninguém. Agora, como se tornar um perito é uma caixa preta ainda. Ô, louco. Né? Ou seja, o caminho das pedras, o que você precisa fazer para chegar lá, é uma arte que é dominada por poucos. Né? E eu, a partir de um determinado momento aí da minha carreira, nas minhas palestras, estou mais disposto a ir para essa linha. Ou seja, as minhas palestras, meus cursos, os meus eventos online são no sentido de ajudar a preparar as pessoas para isso. Por quê? Aqueles que querem ir para essa área, eles já sabem, porque eles já conhecem o que faz. Então, eu não preciso ficar ensinando o padre a rezar a missa. Ó, perícia é legal. Né? Olha aqui, perícia é legal, tem uma mancha de sangue, tem não sei... Cara, a galera já tá cansada disso. Porque tá na TV, tá na internet, tá em tudo. Né? Ou seja, agora, saber como chegar nisso é o desafio. E isso a gente deixa para um próximo episódio. Olha só que spoiler, hein? Legal. Então tá, Tiagão, vamos te convidar. Mas, queria te agradecer pelo papo curtinho, mas imagina, cara, muito bom sempre. É um prazer estar com o Biomedcast. Acho que é um pioneiro e uma referência aí em divulgação da biomedicina. Estamos sempre à disposição. É isso aí, obrigado, viu? Obrigado pelo seu download e até a próxima. A gente volta aí com mais uma entrevista com mais um palestrante aqui do 5º Workshop Biomédico na edição 2023. É o primeiro é o Work dos Works, né, que o Thiago fala, Work dos Works. Primeiro presencial. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. E tchau. Fala, galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, gente. O cara gosta de chamar atenção, né? Bruna, pode se apresentar. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui hoje com a Bruna. Bruna Gomes, ela vai conversar um pouquinho com a gente, palestrante aqui do workshop. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre a embriologia, de um modo geral. Essa é uma área que chama muita atenção do pessoal, né? Teve bastante perguntas ali no workshop sobre essa área. Me conta um pouquinho como que foi? Primeiro, só para você entender a dinâmica, a gente está conversando um pouco sobre carreira, sem aprofundar muito, porque eu quero pegar todo mundo que está conversando aqui, eu quero levar para o Biomedcast para a gente ter uma conversa de 1 hora, bem aprofundada sobre carreira e tudo mais. Mas é importante para o ouvinte e para o participante do workshop
entender da onde que veio, né? Qual que é o pathway, o caminho, né? Para você chegar onde você está hoje, né? Ainda mais dentro da estética, dentro da Embry, que é ao meu ver, aí você me corrige se eu estiver errado. Sim. Uma área que é mais restrita, não é tão simples, não é tão fácil você conseguir ir para Embry, né? Sim. Conta um pouquinho como que foi primeiro. Biomedicina, de onde que veio essa ideia? Então, eu acredito que a Biomed entrou na minha vida pela ciência. Então, eu sempre gostei muito de ciência, sempre gostei muito da pesquisa e já desde o meu colégio a gente já era estimulado a ir no laboratório, então tinha... Você é de onde? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Alegre? Sul. Ah, legal. E aí eu comecei a me dar conta já no colégio que essa era uma área que eu tinha mais afinidade. Então eu gostava muito de estar presente no laboratório, era um local que eu me sentia à vontade. E a ciência também sempre me chamou muita atenção. E aí no ensino médio, então eu conheci a biomedicina, fui pesquisar sobre... Eu era mais introspectiva, assim, mais tímida, então eu não queria ir para medicina, não queria atender direto ao paciente. Exatamente. Então o laboratório era assim que eu conseguia me imaginar. Conseguia me imaginar no laboratório. Legal. A gente conversei com a Tabata também e ela falou exatamente a mesma coisa. Ela ficava um pouco receosa de ter o contato com as pessoas e esse eu acho que é basicamente o perfil do cara que busca biomedicina, assim, da pessoa que busca biomedicina, por quê? São pessoas mais introspectivas que acham que são introspectivas, porque na verdade hoje você deu show, você falou lá na frente de um monte de gente, né, milhares de pessoas. Então, assim, não é bem assim, né? Mas eu entendo o seu ponto e perfeita o seu raciocínio de ir para a biomedicina, porque de fato é importante você saber que se você pedir para um jacaré e um jacaré e um macaco subirem numa árvore, quem que vai subir melhor, né? E para atravessar um rio nadando, quem que atravessa melhor, o jacaré ou o macaco, né? Então, cada um no seu local, né? E tá tudo certo, todo mundo vai fazer, assim como você desempenha um trabalho magnífico, né? No que você faz, brilhantemente, né? Conta um pouquinho, então, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante. E aí chegou a biomedicina e eu já tinha duas grandes áreas, assim, que eu conseguia me imaginar. E são duas áreas totalmente opostas. Então eu me imaginava na perícia, porque teve aquela onda ali do CSI e na reprodução também. No primeiro semestre, então, eu comecei a ter contato com biomédicos dessas áreas, e aí eu já descartei perícia de cara. Na hora. Quem que você viu primeiro? Uma Suda ou não? Não, era lá no Rio Grande do Sul, era outro biomédico, eu não vou lembrar do nome dele. É um carequinha. Ai, eu acho também que não lembro, porque faz tantos anos. Ele vai falar carequinha, vai querer me quebrar a cara, porque eu também não lembro. Eu não lembro exatamente, mas assim, descartei na hora, assim, eu vi que realmente não era pra mim. E aí, quando foi a vez da biomédica embriologista falar, eu vi, assim, o brilho no olho dela e eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quem foi essa? Ela é a Ana Paula Kusler, é lá de Porto Alegre. Ah, lá de Porto Alegre. Ela é biomédica? Sim, biomédica. Legal. Deixa eu entender para colocar também o nosso ouvinte na timeline aí. Quando que foi isso? Foi em 2015 isso. Você entrou na faculdade em 2015? Caramba, já faz um tempo, hein? Sim. E aí já me apaixonei de cara pela reprodução e fiz um pouquinho diferente, assim, da maioria. Então, como meu objetivo final... Desculpa, em que momento você encontrou com ela? Foi numa palestra? Foi numa palestra, foi numa tutoria. Então, a gente tinha tutorias no primeiro semestre de biomedicina, onde a gente tinha esses contatos, então, com vários biomédicos de várias áreas. Qual que é a faculdade? É a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ah, que legal, cara. Sim, é fantástico. E você consegue fazer... então lá produziu outros embriologistas, eu imagino, ou não? Sim, a universidade já tinha um contato ali com algumas clínicas em Porto Alegre, lá para o final, por estágio obrigatório. Dica então para você ouvinte que está acompanhando isso, se você está começando ou pensando em vir para a Biomed e ir especificamente para a área de embrio, Porto Alegre pode ser uma boa opção, hein? Pode. Pode. Mas federal? É federal.
Então, vestibular, gente, tem que estudar, gente. Não é tão simples, não. Não é tão simples, não. Legal. E aí, então, foi numa palestra dela que eu me apaixonei ainda mais pela área. E tentei focar, assim, a minha graduação toda mais para essa área. Então, comecei a ir em congresso, a ir em palestra, liga acadêmica, tudo que tinha, iniciação científica, então tudo que era da área. Reprodução humana, reprodução assistida. Tudo. Eu tava metida, assim, tentando entrar de alguma forma nessa área. E o legal é que você pegou isso no começo, porque... No começo do curso, eu digo. Qual período? No primeiro semestre já. Primeiro semestre. No primeiro semestre, e é quando a gente tem embriologia, histologia e tudo mais. Eu falo embriologia e histologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é porque a minha professora era a mesma das duas matérias e... Magnífica. Ela me fez a gente se apaixonar pelas duas áreas, tanto por isto quanto por embrio. E eu fui monitor dela também, professora Maria Cecília. Ela, até hoje, ela ainda é professora. Sim. Apesar do tempo que eu já me formei. Mas, então, que legal, hein? Foi muito bacana, muito foi legal, um pouquinho fora, assim, do normal, fora, né? Muito fora, porque... Você conseguiu, primeiro, olha como você está fora da curva. Você conseguiu meio que se decidir no primeiro semestre. Sim. Segundo, foi para um pouco ousado, eu confesso. Não, mas para embriologia deu muito certo. Porque a embriologia que já tem um sarrafo muito mais alto, né? Ótimo, você se diferenciou desde o início, cara. Você é uma super especialista. Ótimo, isso é muito legal, né? Muito legal. Que bacana, cara. E aí, beleza, fez a faculdade, se formou, e aí? Então... Você já estava no estágio? Em que momento que começou essa vida profissional, não de estudante? Então, o meu objetivo na universidade era sair habilitada nessa área. E aí, quando chegou lá o último ano de faculdade, de universidade, começaram os estágios obrigatórios e aí começou a movimentação para conseguir uma vaga em alguma clínica de reprodução humana. E aí, no começo, eu achei, sinceramente, assim, por ter já esse histórico, né, por ter um currículo ali já voltado para essa área, eu achei que fosse mais simples, que ia ser mais fácil, mas não foi. Você não tinha tido nenhuma experiência prática ainda? A minha experiência mais próxima da prática era com iniciação científica. Ah, você fez uma iniciação fiz iniciação dentro de científica. reprodução? Sim, era pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um laboratório de embriologia e diferenciação celular. Então, eu estava desde o início envolvida com pesquisas que eram da área de infertilidade, da área de reprodução. Nossa. Você conseguiu direcionar muito bem. E aí você achou que isso fosse te dar uma vantagem? Eu achei que ia ser mais tranquilo, assim, confesso, de conseguir o estágio. E aí eu comecei a levar um não atrás de outro. E já tava, eu achava que eu já estava preparada psicologicamente para isso, mas começou a me abalar um pouco, assim. Isso foi em 2019? 2019 foi isso. E aí... Antes de pandemia ainda. Ai, graças a Deus, foi antes da pois pandemia. E aí eu tive... Bom, eu não estava conseguindo em Porto Alegre o estágio. E eu falava, não aceito, não consegui. Eu quero sair habilitada. E aí houve a oportunidade, então, de eu passar um mês em Brasília. Nossa. E aí uma clínica lá de Brasília, referência, uma clínica muito boa, abriu para estágio, era um estágio observacional, era uma vivência observacional que eles chamavam. E aí tu ia para lá, ficava um mês inserido naquilo. E aí eu fui, me joguei, era a oportunidade que eu tinha e aquilo começou a me abrir portas. Quem que te bancou? Seus pais? Meus pais. Então, legal, hein? Eu fazia a universidade de noite. Então, desde o segundo semestre eu comecei a fazer estágio. E aí eu consegui a bolsa. E aí o que eu fazia? Eu fiz 2 estágios, então quase 2 anos. Deu 1 ano e pouco, assim, dessas 2 áreas, que foi a pesquisa clínica, totalmente diferente. Nossa, e a análises clínicas também. E aí o que eu fazia? Eu tinha um mindset, assim, eu recebia uma bolsa nesses estágios. De IC? Ah, não. Não, era estágio. Antes eu ainda não estava no IC. Ah, tá. O IC foi lá na metade do curso.
Tá. E então eu fazia esses estágios, fiz estágio de pesquisa clínica e de análises clínicas, ganhava uma bolsa boa. E aí essa bolsa eu conseguia investir para reprodução. Então eu guardava esse dinheiro para ir para congresso. Quando Você participou de congresso durante a graduação? Sim, eu já ia desde 2015, foi meu primeiro congresso de reprodução. Então Aí, eu ó, tava gente, vocês muito estão vendo, focada. né? Vocês estão vendo, né? Como é importante. Muito focada. Muito focada, cara. Então, Que legal. tudo aquele, claro, né? Eu tive muito suporte da minha família. Eu estava em universidade federal, então eu não pagava mensalidade, já dava uma ajudada. Mas dentro de casa eu conseguia, então, ter esse suporte. esse Porque não é só mensalidade, né? Não, Bom seria tem se muita fosse, né? Mas tem certeza. outros muitos custos. E que bom que você teve esse apoio, né, Sim, cara? foi fundamental. Tem que ser. Eu costumo falar, eu não sei se você assistiu a palestra do Derek ontem. Sim, foi fantástico. A gente não pode esquecer de quem é a nossa base, né? Isso aí eu acho que foi muito bacana para você também. Legal, você foi para Brasília, fez lá essa vivência. Fiquei numa vivência, fiquei 1 mês lá, respirando a embriologia. Então eu pegava junto, eu entrava junto com o primeiro embriologista e saía às 4 da tarde, quando o último estava saindo. E foi fundamental, assim, eu consegui expandir meus horizontes. E a partir daquilo eu consegui, então, voltar para Porto Alegre e aí falar, olha... eu passei lá. Passei lá, já tenho uma vivência mesmo, já tenho esse contato com os embriologistas, já passei pelo laboratório e foi aí que eu consegui o meu estágio obrigatório. Deixa eu te perguntar, esses embriologistas eram médicos? Qual tipo de profissional que era? Era biomédico? Era farmacêutico? A coordenadora do laboratório, a Bia Matos, é fantástica, sou muito grata por ela até hoje. Ela é bióloga. Bióloga. E aí, eram 3 biólogos. 3 biólogos. Eram 3 biólogos. Aí você acompanhou da esses embriologia. 3 durante esse 1 mês inteiro. Esse 1 mês. Sem contato com eles até hoje? Até hoje. É? Até hoje, tenho muito carinho por eles. Então, aí você vê que coisa, né? É network. É o que a gente tá fazendo aqui. Eu não te conhecia antes dessa oportunidade, né? Pra vocês verem, gente, como é importante em eventos presenciais. É legal online, é muito legal online, porque te traz muita versatilidade, te traz muito conforto. Mas sair de casa, Sair da zona ir de conforto. viajar e tudo mais, nem que seja sozinho, que tem um monte de gente que veio sozinha aqui. Você é um caso, né? Você tá sozinho? Sim, eu vim sozinha, mas já encontrei um monte de gente do Rio Grande do Sul. Você já conhece bastante gente também aqui, né? Sim. E veio uma menina do Rio Grande do Sul, veio uma menina, acho que se não me engano, de Salvador sozinha também. Veio sozinha. Eu conversei com ela. Um monte de gente, né? E a gente tem que se apegar a esses exemplos, sabe, gente? Porque é muito importante, né? Essas conexões que a gente faz aqui, né? É fundamental. Legal, cara. Nossa, Bruna, eu vou te falar bem a verdade. Tem muito mais coisa que eu quero perguntar pra você. Deixa eu ver como que tá o nosso tempo aqui, só pra saber se a gente pode. Podemos? Vamos mais um pouquinho? Vamos estender mais um pouco. O pessoal vai brigar comigo, mas... me conta então, assim... beleza, você foi, conseguiu estágio obrigatório, e aí? Saí habilitada. Já conseguiu sair habilitada? Sim, fiz ali as minhas 500 horas de estágio obrigatório, saí habilitada. Então como que foi essa aceitação? Pessoal lá, o que você fazia? Porque reprodução humana é um negócio muito tenso, velho. Porque não tem margem, né? Ou tem margem? Tem margem para erro? Não tem, né? Não tem margem. Não dá pra gente errar. E aí, como é que pra ensinar as pessoas? Porque esse é um lugar, acho que... É bem criterioso, assim. Então, meu estágio obrigatório, o início foi só observando. E aí, como eu tinha muita sede de entrar nessa área, eu me dava 100%, eu dava o meu máximo naquele estágio. Então, eu chegava antes das embriologistas, eu já chegava e já começava, claro, depois de um certo tempo que fui pegando a confiança delas, então eu já começava a fazer controle de qualidade, já começava a adiantar para elas, deixando... O que eu podia ser útil, eu tentava ser útil. Mas no início foi bem observacional. Eu fiquei até um pouco mais, assim, eu passei das 500 horas, porque elas foram me deixando, eu fui ficando, então nem contou as horas que eu fiquei muitas horas a mais do que as 500 horas, mas foi fundamental, assim, porque eu fui pegando a confiança delas, e aí no final eu já estava fazendo técnicas mais simples, assim,
andrologia, eu já fazia... O que é a andrologia? A andro é a parte masculina, então Certo. a parte de espermograma, teste de DNA fragmentado, processamento seminal. Então eu já fazia a dupla checagem com a embriologista que estava ali. Então já eram algumas técnicas que eu estava conseguindo fazer, sempre... que na Embry a gente sempre trabalha com uma dupla checagem. Então o embriologista faz e tem um outro para dar o double check, então para tá mais próximo possível, para não ter essa margem de erro. E então consegui essa confiança delas e aí só foi fluindo, assim. Quando eu terminei... que você tinha mais segurança, você estava fazendo as coisas certas, estava fazendo mais do que o que elas estavam pedindo. Sim, exatamente. E fazer mais, fazer mais. Isso, gente. É isso, É. entendeu? E às vezes a gente tá numa zona de conforto, né? Putz, eu tô aqui na faculdade, eu sei que daqui 4 anos eu vou ter meu canudo lá e é o que eu preciso. E não é o que você precisa. Você vai chegar depois no mercado de trabalho, vão ter 2 currículos lá, né? Os 2 se formaram na mesma turma, na mesma universidade, no mesmo ano, mesmo período, tudo. Mesmas notas, inclusive. Só que um aqui tem uma experiência num estágio não remunerado, ou uma ação voluntária, alguma coisa que fez, e esse aqui não tem. Sim. Qual dos 2 que eu vou escolher? Exatamente. Né? O cara que chega antes e me ajuda e prepara, ou o cara que chega atrasado, esquece alguma coisa, tem que ficar pedindo pra fazer, né? Então assim, você tá de parabéns. E assim, o que você tem hoje é o que você colheu do que você plantou, né? Sim. Então, parabéns, Obrigada. parabéns. Que foi uma história muito bacana. Mas, assim, de verdade, eu quero, Bruna, chamar você. Já faço convite Com aqui já certeza. pra sentar comigo, com o Bruno. Aceitado. A gente vai conversar. Eu quero muito que você conte em detalhes essa história depois. É uma longa trajetória. Eu imagino. E as pessoas precisam saber, porque quem tá chegando agora acha que, eu não sei o que acontece, cara. A pandemia, isso eu vejo o relato de alguns professores amigos meus, falam que a pandemia mudou muito os alunos, Sim. né? Existe uma diferença muito grande, assim, dos alunos pré-pandemia, do pessoal que entrou para a faculdade durante a pandemia, né? Então, esses alunos estão chegando agora, vocês precisam se atentar para isso, gente, né? Tem que... Sim. Porque não é tão simples, né? E eu já sei que foi muito difícil. Também a gente também não pode, tem que olhar também pro lado deles, porque a gente teve a oportunidade de estar presente na faculdade durante todo o curso. Verdade. Enfim, a gente, né? Mas são escolhas. Mas, gente, independente, né, da situação que a gente se encontra, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, se Exatamente. entregar e fazer o máximo, entregar mais do que pedem. E não tem erro. Essa eu acho que é a receita do sucesso, né? É um bate-papo, tá? Por isso que eu tô falando Claro. bastante. Bruna, você tem alguma coisa mais que você queria falar para os nossos ouvintes, para os bioguerreiros? Sim. Pode ficar bem à vontade. Bom, eu vou falar o que eu falei, então, na minha palestra. Nada é impossível. Se algum passa pela nossa cabeça um pensamento, se vem do nosso coração uma vontade, um sonho, a gente consegue. Pode ser difícil, pode ter muitos nãos, como eu levei pela frente, mas se tu ter clareza do que tu quer e se tu consegue te imaginar naquilo, vivendo aquele sonho, tu vai conseguir. Olha que Então legal. nada é impossível. Que legal, cara. Com essa frase que eu vou encerrar isso aqui, eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Obrigada. Isso serve de lição pra mim, viu? Eu vou levar isso, sempre levo um pouquinho do que eu falo aqui sempre. Obrigado, Bruna, Eu pelo que seu agradeço. tempo. Muito Obrigado obrigada, mesmo. foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até o próximo episódio do Biomedcast. Tchau, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do Biomedcast. Boa noite, galera. E aí, hoje também não temos novamente o assovio do Bruno. Ele vai. Aê, garoto! Você tá representando o Brunão Com aqui. certeza. Muito bem. Derek Modena está de volta no Biomedcast. E você é a primeira pessoa dos 130 e tantos episódios aqui que a gente tem que é entrevistado pessoalmente 2 vezes. 2 vezes. Uma honra, cara. Que da hora. Eu fico muito A honra é feliz. toda nossa.
O Derek, para quem não sabe, chegou de Marte, é um entrevistado aqui que já está fazendo muita coisa dentro da nossa área e causando uma revolução. O que ele acabou de fazer aqui no Workshop Biomédico foi algo fora de série, fora do comum. Ele fez uma palestra agora que movimentou demais todo mundo que estava ali. Legal. E se você não assistiu essa palestra, tenta dar um jeito de entrar lá no YouTube, volta e assiste ela do início ao fim. Eu não tenho dúvida de que você vai ficar impressionado do jeito que todo mundo aqui ficou. Todo mundo ficou impressionado. Que isso. E a gente vai falar sobre isso. Legal. Bora nessa. Derek, obrigado, cara, pelo seu tempo novamente. Você é um cara fera, ponta firme demais. Você trouxe um dos episódios que mais repercutiu dentro do Biomedcast nos últimos tempos. O seu foi legal, o seu. Legal. E eu tenho certeza que esse vai ser um episódio que realmente a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente já falou sobre sua carreira, sobre sua história. E eu quero falar especificamente do tema do workshop, sabe? Eu quero focar nessa questão de network. Claro. Quero focar muito na questão que a gente bate muito aqui no Biomedcast, que é o inglês também. Sim. E é isso, vai ser um papo mais curto. Perfeito. Né? Porque a gente tem uma limitação de tempo, porque tem muita gente para falar. Mas eu acho que a gente vai conseguir evoluir bem. Legal. Vamos nessa. Deicão, então assim, o tema do workshop me formei, vou me formar e agora, né? Uhum. A gente fala aqui muito sobre isso. Esse é o primeiro workshop. Então todo mundo fala work dos works. Eu adorei o seu comentário na palestra. E todo mundo tá falando. É o primeiro presencial. Certo. Esse, por ser um evento presencial, traz a possibilidade do olho no olho. Desse momento que a gente tá vivendo aqui. Entendeu? Que tá sendo eternizado aqui. Fantástico. Né? Ali atrás, vocês não vão conseguir ver aqui, mas atrás da câmera tem alguns palestrantes, alguns convidados que estão ali interagindo. Gente fantástica. É isso aí. Gabaritadíssima, incrível, movimentada. É isso que eu queria saber de você. Durante toda a sua trajetória, tudo que você conversou, você falou, e os ouvintes já sabem, que se você não sabe do que a gente está falando, volta aí alguns episódios, são episódio 120 e alguma coisa, eu preciso pegar aqui certinho, eu vou antes do final desse episódio, eu vou falar qual que é o episódio do Biomedcast. Mas o episódio em que o Derek conta a história dele. Se você não quiser ouvir também, não tem problema, você só volta na live do workshop e você vai ver a história dele, com detalhes. E maravilhoso. Assistam, por favor. tudo de mim lá. Você entregou. Você entregou. Cara, e foi perceptível. Foi um prazer. É um prazer estar aqui de novo. Tavião, você é um cara que eu gosto muito, você tem uma energia incrível. Cara. E você é praticamente uma das muitas demonstrações físicas do que eu sempre falo em todas as vezes que eu converso com alguém e falo a respeito de carreira e networking, enfim. Tudo que eu falei da outra vez, da primeira vez, da minha trajetória, eu falo da trajetória, mas eu friso bastante em relação à tomada de decisão. A gente aprende muitas coisas na escola, a gente aprende muitas coisas com os nossos pais, a gente aprende muita coisa, mas na vida o que a gente precisa aprender de verdade é como tomar uma boa decisão. E a gente não aprende muito tomando decisão quando do 0 aos 18 anos, praticamente são seus pais que tomam as decisões por você. Uhum. O que você vai vestir, o que você vai comer, onde você vai sair, onde você vai sentar. Então é muito tempo que você não toma decisão. E a partir do momento que você começa a ter que tomar decisão, você passa por um momento de angústia, de medo, porque você não sabe se está fazendo uma decisão correta ou não, tomando uma boa decisão. E eu falo, o nosso cérebro, ele foi desenhado para se proteger de perdas grandes. Então, quando você toma uma decisão, você nunca vai ficar feliz com a decisão que você tomou. Seu cérebro sempre vai prestar atenção nas renúncias. Então, você sempre vai olhar para todos os nãos que você fez e, será que eu tomei uma boa decisão ou não? Então a gente fala de networking, a gente fala da carreira no geral, e a carreira envolve tomada de decisão, cara. O que eu falei aqui hoje no workshop foi justamente sobre... Bom, vou me formar e agora? Não foi a primeira vez que eu perguntei isso, o e agora? Eu perguntei isso algumas vezes. Eu perguntei quando eu tive que sair pro estágio, eu perguntei isso quando eu fui pra minha primeira entrevista de emprego como biomédico. Depois eu
fui demitido, cara. Como que você reage a uma demissão? Tipo, você vai tomar um café no shopping? Eu contei isso. Como que é a sensação de você sentar na frente de alguém e falar, ter esse tipo de conversa difícil? A gente não é treinado pra esse tipo de coisa. Caramba, e depois eu fui pra uma outra empresa e lá eu comecei do zero, salário ruim. Então, existem várias situações de aclives e declives na minha vida onde eu tô tomando decisão. Então, o que eu vim falar hoje, o que eu vim falar pra galera aqui, é sobre essa tomada de decisão. Nessas escolhas, tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa de ferramentas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Especificamente numa dessas situações da vida onde eu tive que passar por um processo seletivo, eu precisei muito do inglês. Olha só. Eu precisei do inglês. Então, assim, é uma coisa que a gente fala, não, mas eu sei, eu entendo bem, eu vejo o filme, eu assisto. Mas uma coisa é você saber o inglês para se virar, sabendo que você vai ter o suporte do Google Tradutor. Outra coisa é você ter que ter uma... Perdão. Outra coisa é você ter uma conversa mais difícil. Você ter um domínio de terminologia mais técnica. Você precisar aprofundar alguns graus o seu assunto. Deixa eu só desculpa te interromper, eu sempre gosto de ficar te ouvindo, mas eu quero entrar nessa seara. Como que era o seu estudo para inglês antes dessa entrevista? O que você fez? Eu estudei inglês de verdade com um método quando eu era criança. Dos 8 aos 10 anos, pouquinho, aquele inglesinho básico. Na escola? Numa escola de inglês? Numa escolinha de inglês, super simplesinha, que eu já fazia informática também, na época onde o computador não era tão levado a sério quanto hoje. Nunca mais. Depois disso, o meu irmão, ele foi professor de inglês por muito tempo, na Wizard. Eu, como curioso, perguntava algumas coisas pra ele e eu não tinha uma metodologia ativa. Só que a partir do momento que eu entrei nessa carreira mais de neuro, eu precisei consumir conteúdo que não era nacional. Então eu precisei me forçar a entender e ter o domínio de terminologia. Então eu comecei a consumir muito podcast em inglês, cara. Legal. Ouvir podcast em inglês, ver vídeo em inglês. Só da timeline, em que momento isso começou a acontecer? Cara, tem talvez uns 6 ou 7 anos. Faz um tempo. É uma coisa... Mas é recente. Eu tenho 28 anos. Se eu falo 6 a 7 anos, 22 anos. Na minha graduação, o inglês não era muito requisitado, não era falado, não era tão importante, eu não me via. Então foi mais ou menos por aí. Eu comecei a consumir conteúdo e acostumar os meus ouvidos a outra língua. Entendi, legal. Então, o que te ajudou bastante foi, imagino, no listening, né, para entender. Listening, sim. Ouvir, né? O problema é quando você precisa. O problema é quando você precisa formular uma frase ou falar. Era um problema pra mim, né? Porque eu ouvi, beleza. Você pega e tá vendo. É a mesma coisa que você tá sentado do lado de alguém que dirige e tentar aprender a dirigir. Exatamente. Você vai entender tudo. Eu sei a hora que troca a marcha e tal. Beleza, agora dirige. É verdade, né? Você não tem aquela memória motora, né? In e o out, né? Exato. O que entra e o que sai. Exato. A informação que entra, o que é o in, né? Tudo que você vai aprender. No caso de uma linguagem, um novo idioma, é escuta e leitura, né? Exato. É o que entra. E o que sai é a fala e a escrita. Exato. Né? A atividade motora. É. Toda vez que você... Eu falei isso pra você ontem, né? Que a gente tava batendo um papo aqui no coffee do workshop. E eu falei, toda vez que você quiser fixar uma memória, toda vez que você quiser amplificar um aprendizado, uma atividade cognitiva, você associa com uma memória motora, com uma atividade motora, inclusive. Então você vai correr, escuta alguma coisa, uma esteira, um podcast, o Biomedcast, cara. Você escuta o Biomedcast, pronto, é instantâneo. Então, legal. Não, show, cara. E é isso que eu queria abordar, sabe? A importância, porque muitas vezes os ouvintes que estão acompanhando o workshop, o pessoal que está ouvindo isso depois, no feed do Biomedcast, eles precisam entender o seguinte, na minha opinião, tá? Eu quero saber se você concorda comigo. Às vezes a pessoa fica desmotivada achando que ela é nada, ela é ninguém, ela tá no começo da carreira, ela, não tem nada, vai escrever um currículo, o currículo não tem o que colocar no currículo. Não assim tem. Como o meu e o seu e de todo mundo no começo. Todo mundo que começa não tem. Você não vai começar fluente, quero começar a aprender inglês. Você não vai começar fluente, você não vai começar falando 100%, que nem um nativo, né? Você não vai. Então, a gente precisa entender, e você, cara ouvinte, enfim, worker, não sei como que o pessoal chama. Bioguerreiro. Que tá participando e acompanhando o workshop. Se você tem, no caso do inglês, mas não só do inglês, no network também, todo tipo de competência.
toda maratona começa... Posso falar aqui? Olha. O Derek ama correr, né? Ama. Ele comentou sobre isso. E amanhã ele vai fazer uma maratona, meia maratona? Meia maratona, corrida da ASICS aqui em São Paulo. 21 quilômetros. 21 quilômetros. Tem o primeiro quilômetro, né? Tem o primeiro passo. Tem o primeiro passo. Toda maratona tem o primeiro frase, passo. Eu acho que eu falei da outra vez, mas tem uma frase maravilhosa dos bombeiros que eu apliquei pra minha vida. E nenhum incêndio começa grande. Caramba, é verdade. Nem incêndio começa grande, é sempre uma faísquinha, um pouquinho. Então, eu converso, eu falo, todo mundo fica motivado. Vai durar 20 minutos. Não vai se manter, porque nenhum motor fica em alto giro por muito tempo. Uma hora vai fundir, não tem como. Então não é intensidade, é consistência. Então um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. E é assim que a gente faz a graduação, certo? Você não pode... Tem uma frase legal, né? Não adianta você pegar 9 mulheres grávidas que em um mês não dá uma criança. Você tem que esperar... Adorei essa. Você tem que esperar a gestação. São 9 meses. Tem que passar pelo processo. Então a consistência envolve passar pelo processo. Vai aprender inglês? Envolve passar pelo processo. Você vai ter medo, você vai travar, você vai falhar, você vai ficar com vergonha. Porque uma coisa, não sei mais ou menos. Fala em voz alta, escuta falando, sente aquilo. E aí você vai com ter... sotaque. Exato. E aí você vai ter aquele constrangimento. Então isso é processo. Você está redesenhando sua cabeça. Você está aprendendo a lidar com uma frustração. Você está aprendendo a lidar com uma angústia, com medo. E você está ensinando seu cérebro qual é o caminho. Quem quiser saber um absurdo, olha só, um absurdo desse negócio de passar vergonha. Se você acha que você passou vergonha, escuta o episódio número, acho que 15 ou 16 do Biomedcast. Eu já te contei essa história ou não? Eu não me lembro. Acho que não. O episódio 15 ou 16 do Biomedcast, a gente... Vai dar spoiler, pô. Não, mas eu vou falar, acho que são os dois, é o 15 e o 16. A gente falou exatamente sobre o mesmo tema, eu não lembro qual é o tema, mas a gente fez um episódio em português e o outro era um episódio exatamente do mesmo tema em inglês. Quem conduziu foi o Luiz, que o Luiz na época estava morando nos Estados Unidos e tocou isso. Só que todos nós ali, na época... E a gente falou, todo mundo falou. Mas foi horroroso. Eu não tenho coragem de ouvir. Mas não tenho. Mas, assim, se você quiser ver, né, o máximo de passagem de vergonha, de sei lá o que é isso, cara, ouça o episódio 15 e 16. Eu passei muito disso. E aí, cara, é assim, ó, você não vai... Porque além de passar vergonha, a gente expôs a vergonha, entendeu? Publicou no feed, entendeu? E outra... Você passou a vergonha, você sentiu uma vez. Você expôs a vergonha, você sentiu a segunda vez. Tá gravada a vergonha. Longa, tá então lá. Assim, vai ter um achar lento, vai embora. Exatamente. Então assim, gente, não deixa esse tipo de coisa, vergonha, né, de lado. Principalmente para aprender um novo idioma, que seja o inglês que a gente tá falando. A gente tem que deixar a vergonha de lado, porque... O único jeito, é isso aí que você falou, cara, você vê uma pessoa dirigindo, você quer aprender disso, você tem que dirigir. Eu não falei no começo lá, falei, ninguém mata fome dando cardápio. Você tem que comer, cara. Exatamente. Você tem que experimentar, você tem que sentir, você tem que saborear. É isso. A experiência da vida, ela é provada, ela é testada, ela é passada, tudo é processo. Que legal, cara. Dericão, eu acho que era isso que eu queria falar. Tem muito mais coisa, né? Se deixar aqui a gente vai... Nós vamos longe. Mas você vai voltar, a gente vai pro Biomedcast com certeza, a gente vai te chamar, a gente quer abordar mais a neurociência, sim. Quer trazer mais conteúdo sobre neurociência específico. Você falou uns negócios de... que eu vi que gerou muito interesse, que é sobre Parkinson, né? Eu creio que muitas das pessoas... Não era o tema hoje, porque senão esticava demais a palavra. Não tem problema. Mas o que eu falo assim, eu percebo que as perguntas que vieram... De Parkinson, sim. Porque é a segunda doença neurológica crônico-degenerativa mais comum. Ela perde pro Alzheimer. Sério? Então tem muita gente. E tem algum parente... Eu tenho um tio. E a manifestação dos sintomas motores acontecem mais ou menos muito tempo depois do diagnóstico inicial da doença. Porque o paciente, ele chega lá, por exemplo, uma curiosidade, ele chega, ele tá com um problema, tá com tremor, suspeita, aí na condução, o especialista em distúrbio do movimento fala assim, mas você tem problema para dormir? Ih, sempre teve, faz 20 anos que ele é assim. Tá. Ele tem problema de intestino? O intestino dele vai legal? Cara, a vida inteira, intestino preso e tal. Então, os sintomas não motores, eles se manifestam muito tempo antes dos sintomas motores. Eu não fazia ideia disso. Pois é. Tá cheio de célula dopaminérgica no trato gastrointestinal. Então, tem depressão de dopamina, eles têm problema de motilidade gastrointestinal. Então,
tem os sintomas motores e os sintomas não motores, que envolvem cognitivo, um monte de coisa. Olha o tanto de coisa que a gente pode falar, né? E assim, eu sei que Parkinson foi tema do Fantástico. Algumas vezes, né? No último mês, eu acho que duas né? Você acompanha, né? Acompanho. Porque deve chegar tudo pra você, né? Claro, inclusive os médicos que vão lá, que estão na reportagem e tal, muitos deles eu já tive a oportunidade de trabalhar junto. Sério? Que eu vi que teve um negócio do ping-pong. Sim. Achei demais aquele negócio do ping-pong, cara. Tem muita coisa, cara. O estudo do sistema nervoso é uma coisa infinita. Né? Ela é infinita, então a gente tem muito pra discutir aqui. Legal, vamos te trazer, com certeza. E ó, você gostou, vai ter mais. Vai ter mais. Combinado. Dericão, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado por você. Você é 10, cara. Você Obrigado. é maravilhoso. Obrigado. Vamos continuar aqui. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até um próximo episódio. Valeu, Tchau. Pois é, galera. Então encerramos aqui com essa entrevista maravilhosa, com essa série de entrevistas maravilhosas que tivemos aqui. Encerramos a presença do Biomedcast nessa edição do Workshop Biomédico. Eu tenho certeza que vamos participar de muitas outras ainda para trazer muito conteúdo que vai agregar demais para você, certo? Com essa aqui a gente encerra, então. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência, por nos ouvir até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!